Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, sua família, sua vida. Estamos aqui de volta, este amigo que vos fala, o pastor Sérgio, seu servo, e eu quero mais uma vez compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Como nós sempre dizemos, este canal está aberto para edificar a sua vida e levar você para mais perto de Deus, mais perto de tudo aquilo que as Escrituras nos revela como vontade permissiva de Deus. Nesse momento eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e esteja sempre recebendo no seu aparelho uma mensagem nova de edificação para a sua vida. Para tanto, quero ler um texto de Provérbios, capítulo 1, e versículo 7, onde o sábio Salomão, usado por Deus, disse a seguinte expressão: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas o louco despreza a sabedoria e o seu conselho. Eu quero compartilhar com você alguns conselhos de Deus que norteia, que percorre toda a nossa vida. E eu quero orar para tanto com você. Convido você para orar comigo, para que o Espírito Santo possa fazer você compreender, à luz das Escrituras, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Quais são os conselhos que Deus deseja que eu aceite, que eu me aproprie dele para ser abençoado por ele. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, eu oro junto com essa pessoa, Senhor, pedindo que o Teu Espírito venha fazer cativo o meu coração, o coração desta pessoa, a voz do Teu Espírito Santo. Que todos os conselhos, como diz a Tua palavra, todos os conselhos venham ser bênção para a nossa vida e que possamos aprender a dar ouvido à Tua voz, a acatar os Teus conselhos, que são bênção para a nossa vida. Esta é a minha oração junto com esta pessoa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. E eu quero ler com você algo que uma das cartas do apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a lei da semeadura. Um dos conselhos que Deus vai nos ensinar, que inclusive a maioria dos conselhos sempre existe um não e um sim de Deus. Sempre vai existir nos conselhos um sim e um não. Você é testemunha disso. Quem sabe você já pediu a seus pais muitas coisas para você fazer e quem sabe a maioria delas foi não. Não faça, não vá, agora não, depois sim, não é? E, na verdade, todos os conselhos que lhe passaram foram bons, no sentido de querer lhe ver feliz, de querer ver você abençoado. E Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai nos dar um conselho, e o conselho de advertência sobre o que nós devemos fazer e ter cuidado no que vamos fazer. O texto vai dizer: tudo aquilo que o homem semear, também se fará. Ou seja, tudo que eu plantar, eu vou colher. E se eu e você não levarmos a sério essa verdade bíblica, que não é só um princípio no mundo físico, mas é um princípio e regra do mundo espiritual também. Se eu e você, nós não procurarmos levar a sério essa verdade, no final da nossa história, nós podemos dar com os burros na água. Mas Deus está alertando a mim e a você: tenha cuidado com o que você está plantando. Tenha cuidado com a semente que você está semeando. Escute, a semente você pode até escolher, mas a colheita não tem como escolher. O que você semear, isso você e eu
vamos também colher. Então esse é o primeiro conselho, cuidado com o que você está semeando. Está semeando o que? Vento? Vai colher tempestade. Está semeando o que? Ira? Você vai colher tempestade, vai colher ira. O que você está semeando? Jesus, certa feita, disse uma expressão muito forte. Mateus capítulo 7, versículo 12, se não me falha a memória, ele diz, o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. É a lei da semeadura. Uma regra de uma semente no mundo físico. Essa que eu citei agora. Você quer que as pessoas lhe amem? Amem também. Você quer que as pessoas lhe abracem? Abrace também. Você quer que as pessoas lhe ajudem? Ajude também. É a lei da semeadura. No mundo espiritual, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se você, no final da sua história, desejar a separação eterna de Deus, viva no pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Morte aqui é separação eterna de Deus. Mas quer o dom gratuito de Deus? Quer a salvação em Cristo? Quer receber perdão de Deus? A eternidade nos céus? Receba Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Confesse Ele publicamente todos os dias. Reconheça-o como o Senhor da sua vida. E você, no final dos seus dias, vai ter a eternidade. É graça de Deus. Um segundo conselho, nunca dê valor à aparência mais do que o caráter. A aparência é enganosa. O apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, ele vai dar alguns conselhos para as mulheres. Ele diz, olha, seja o vosso adorno, que o vosso adorno não seja por fora, com brincos, com pulseiras. Ele não está aconselhando não usar essas coisas, não é isso. Ele está dizendo, olha, vocês estão belas, vocês estão adornadas com isso, com aquilo, mas não é isso o vosso valor, a vossa preciosidade, a excelência de Deus não se manifesta na aparência, está dentro do homem interior. Em alguns versículos abaixo, versículo 4, ele vai falar que o homem interior é que se renova. A beleza está no interior. Cuidado para não se atrapalhar com a aparência. Deus não olha a aparência. Cuidado para você não valorizar o que está fora e desprezar o que está dentro. Porque a essência é o que está dentro. Lembra quando Deus mandou Samuel escolher um homem para ungí-lo? E ele buscou a aparência, né? Veio os filhos de Jessé, o mais velho, né? Alto, bonito, e Deus falou para Josué, para Samuel, não é este, né? Quando Deus percebe que Samuel está se enganando com a aparência, ele diz, olha, eu vejo o coração, eu vejo o interior e não a aparência. Então cuidado para você não se enganar com a aparência, ok? Quem você é mais importante do que o que você faz. Às vezes, as pessoas se enganam com o que as pessoas fazem. E, na verdade, o que muita gente faz, às vezes, não é o que está dentro. Você tem que ter cuidado com isso. Tá certo? Jesus disse, quem faz a vontade de meu Pai é que vai herdar a eternidade. Ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é quem diz que é, não é quem fala que é quem faz a vontade de Deus. Então, temos que ter cuidado com as aparências. Nem sempre dizer mostra o que a pessoa de fato é. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Não é verdade? Terceiro conselho de Deus que eu e você precisamos viver e ter cuidado é que nós não devemos negligenciar a proteção
naquela área mais vulnerável da nossa vida. Existe uma área na sua vida vulnerável. Todos nós temos essa área. Cuidado para você deixar ela desprotegida. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então você e eu devemos nos policiar, devemos nos vigiar. Qual é a área da sua vida que é mais frágil e quem sabe você não está vigiando? Sansão não vigiou, ele não se protegeu, brincou aonde não deveria brincar. Se você percebe que tem uma área que você está abrindo brecha, e aquela área é a área mais frágil da sua vida, vigie, se policie, para que você não caia em tentação. Existem pessoas que não têm prioridades na vida. Qual é a prioridade que você tem na vida? Ou qual é a prioridade que você está deixando de ter na vida? Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. Qual é a prioridade da sua vida? O reino dos céus ou o reino da terra? Jesus disse: aonde estiver o vosso coração, aonde estiver o vosso tesouro, corrigindo, ali também estará o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Aonde está aquilo que você mais prioriza? Em cima ou aqui embaixo? O princípio do reino de Deus é os céus. Depois é a terra. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer: e criou Deus os céus e depois a terra. Primeiro os céus, depois a terra. É um princípio que rege o mundo espiritual e que se estabelece no mundo físico também para a vida. Qual a prioridade que você tem? Qual a sua prioridade? Você mesmo? Seus próprios interesses? Ou o eterno? Vigie. Comece a avaliar qual é a sua prioridade. Na lista de compromissos que você tem, na lista de prioridades, onde Deus está ocupando o espaço? Será que Ele é o primeiro? O segundo, o último? Onde você colocou Deus na lista das suas prioridades? Responda para você mesmo. Uma outra coisa que não podemos deixar na vida é de não investir no futuro. Tem gente que não investe no mundo espiritual e também não investe no futuro. Para de estudar, não dá importância a uma formação profissional, não investe no mundo espiritual, porque da mesma forma que você se comporta no mundo físico, possa ser que você se comporte no mundo espiritual. Ou quem sabe, você está se perdendo, achando que porque você agora é crente, porque você agora é salvo, não precisa se profissionalizar, estudar, se formar. Acabe com isso. Você não pode misturar as coisas. Você precisa separar as coisas. Você precisa buscar Deus, crescer no mundo espiritual, mas crescer no mundo físico também. Estudar. Se pode fazer um curso, faça. Se forme, se profissionalize, invista no seu futuro. O tempo passa rápido. Você deve investir no crescimento pessoal. E para isso você tem que ter uma predisposição. Essa predisposição, ela não só é no mundo espiritual, é no mundo físico também. Existem algumas coisas que nós fazemos no mundo físico que vai manifestar uma atitude minha no mundo espiritual. Se você é negligente nas coisas físicas, você vai ser negligente nas coisas espirituais também. É quase que relativo isso de uma forma ou de outra. Se você é negligente dentro da sua casa, em relação à sua casa, você é negligente em relação às coisas na casa de Deus. A Bíblia vai dizer, quem não cuida bem da casa de Deus, não cuida bem da sua casa. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Se você não cuida bem das coisas espirituais, você também não vai cuidar bem das coisas seculares da vida. Isso não pode acontecer.
Ah, pastor, mas exige muito de mim. Todo crescimento vai exigir sacrifício. Todo crescimento vai exigir um esforço seu. Você quer as coisas de graça? Nada de graça tem valor, querido. Tudo que tem sacrifício, que esmera de minha parte um sacrifício, existe valores. Tanto no mundo físico, como no mundo espiritual também. Um outro conselho que eu deixo para você, 1 Coríntios 10, 23. Algumas decisões que vai manifestar o meu caráter. Não só o meu caráter moral, mas o meu caráter espiritual também. Como eu disse, algumas atitudes que eu manifesto no mundo físico vai revelar quem eu sou no mundo espiritual. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, você não deve viver uma vida que todo mundo vive. Fazer o que todo mundo faz. Se aquela Maria vai com as outras, não. Existe um limite para você. Eu não posso fazer o que todo mundo faz. Não. Eu preciso refletir no que eu vou fazer. Porque nem tudo o que todo mundo faz é certo. Então eu não posso fazer, ou falar, ou pensar, ou tomar atitude que todo mundo toma. Eu preciso refletir se o que eu vou fazer é lícito. O que é lícito é aquilo que eu posso fazer. Mas será que eu devo? Você pode, mas você deve. À luz do que essa escritura fala, você deve fazer isso. Você até pode, mas você deve. Aquilo convém. Aquilo vai edificar você. Ou vai dominar você. Um outro conselho que rege a vida é nós jamais desistirmos de perdoar as pessoas. Na vida vamos encontrar muitos impasses. E é impossível no caminho você não ser uma pessoa socializada. Você vai ter que conviver com pessoas, e pessoas de todo tipo, pessoas iracundas, pessoas que vão se chatear, pessoas que não vão bater de frente com você, pessoas que não vão querer te ajudar, pessoas que vão se levantar contra você, vão mentir contra você, vão fazer de tudo para você fracassar, e você vai precisar sempre perdoar. Você tem disposição, ou você está disposto a perdoar todo dia? Perdoar seus pais, perdoar seus irmãos, perdoar os parentes, perdoar o vizinho, perdoar quem quer que seja. E todos os dias. Um outro desafio: nunca transfira suas responsabilidades para os outros. Não faça isso. Nunca passe para os outros aquilo que é para você fazer. Tem gente que transfere a culpa porque fez algo e não deu certo, começa a culpar A, começa a culpar B, começa a dizer que foi fulano, foi por causa disso, começa às vezes até a se autoflagelar-se, né? Se auto-julgar. E aí é que se enfraquece mais ainda. Você é essa pessoa que transfere a culpa para os outros daquilo que não dá certo em você, ou daquilo que você faz que nunca dá certo? Você fica culpando os outros? Não devemos fazer isso. A Bíblia vai nos ensinar que devemos ser responsáveis pelos nossos atos. Todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, seja de bom ou seja de ruim. Então toda vez que você fizer algo, não passa a bola para frente. Olhe para você e diga, eu sou responsável por isso. Assuma a culpa. Assuma a responsabilidade. Uma outra coisa que não podemos e não devemos fazer, podemos, mas não devemos fazer, é viver no mundo isolado. Busque ter amigos. Mas, pastor, é muito difícil nos dias de hoje viver tendo amigos, e principalmente compartilhar a vida espiritual, a vida secular. É verdade, você tem razão. E Provérbio capítulo 20, verso 6 vai nos orientar a respeito disso. Vai dizer, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? É difícil achar amigos, mas existe. Olha que Daniel teve amigos.
Paulo teve amigos. Capítulo 2, versículos 17 e 18, quando Daniel precisou muito de ajuda, ele buscou seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e buscaram eles para lhe ajudar a orar por uma causa. Busque pessoas para orar com você. Busque pessoas para compartilhar a sua vida. É claro, pessoas de Deus. Pessoas confiáveis. Pessoas de responsabilidade. Como conhecer essas pessoas? Pelos frutos. Dá uma olhada na vida dela, no bom sentido. Veja quem é essa pessoa dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja. Procure saber pelos frutos da vida dela quem é essa pessoa. Faça amigos. Não construa barreiras para ter amizade. Construa amigos. Abra portas de amizade. Não seja uma pessoa fechada, porque um dia você pode precisar dessa pessoa. Você pode precisar de uma mão amiga. Se você não tiver ninguém. Deus não vai enviar anjo para te socorrer. Existem algumas situações que são pessoas mesmo que Deus vai usar. Existem situações que Deus vai usar pessoas como eu e você. Ok? Deus te abençoe. Deus me ajude, ajude a mim, a você, a sua casa, a sua família, que possamos ter cuidado e aceitar os conselhos que recebemos da parte de Deus, para que a nossa vida seja bem-sucedida. É o que Provérbios vai nos ensinar. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ele vai dizer: os loucos desprezam a sabedoria e os conselhos. Não despreze o conselho do Senhor. Quero orar com você nesse momento. Diga comigo: Senhor Jesus, eu aceito os teus conselhos e eu, à luz da tua palavra, eu vou buscar viver os seus conselhos como um sábio, como um princípio do saber, como o temor do Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até breve, porque depois estaremos de volta e voltaremos com mais de Deus para você. Grande abraço de Deus para você. Guarde os conselhos, põe em prática, reveja, como eu já estou vendo, aonde você está cometendo erro, aonde você e eu estamos falhando. E vamos buscar viver o temor do Senhor como pessoas sábias, prudentes na presença de Deus. Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Grande abraço.